Boa noite para você, Tony Rabelo. Boa noite também ao Jean Lopes e ao Ney Ladeira. Aquele abração também a toda a nossa equipe e, claro, aquele abraço vilanovense a toda a nossa audiência que está sempre ligada aqui no FM 90.7 da Rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Beleza, Tony Rabelo? Hoje uma participação especial aqui no Golaço Band News. Onde estou? Estou aqui no CT Vila do Tigre. Ao meu lado, Bruno Xavier, atacante do time do Vila Nova, está vivendo uma fase maravilhosa. Vai falar com a gente aqui hoje. Bruno, boa noite. É um prazer estar falando contigo. Vamos falar um pouco sobre a sua fase, sobre a fase também do Vila Nova. Boa noite, é um prazer estar participando do programa com vocês. Cara, essa fase é uma fase muito boa, né? Mas com toda certeza é o começo, né? É o começo de uma retomada, na verdade, né? Que a gente estava passando uma fase um pouco conturbada, um pouco de turbulência com as derrotas que não vinha vindo a vitória. Hoje a gente encontrou o caminho da vitória, mas com toda certeza o que vai discernir nós e essa sequência boa vai ser a dedicação, o nosso foco, a nossa humildade no nosso dia a dia para a gente seguir nesse caminhar das vitórias, né? Bruno, quando você chega ao Vila Nova, o momento não era muito bom. Aconteceu também a troca de treinador, mas agora o Vila vive um novo cenário, né? Venceu 2 partidas consecutivas, pode conquistar agora um feito que não tinha realizado ainda na Série B, que são 3 vitórias seguidas. Desde a sua chegada, como que esse ambiente foi mudando? Como que você viu esse início de trabalho do Luizinho Lopes, a sua própria adaptação também? Como que você viu esse caminhar do Vila Nova, daquele momento caótico até esse bom momento que está vivendo agora? Cara, é o que eu costumo falar, desde quando eu cheguei é um grupo muito trabalhador, né? E com a saída do antigo treinador e com a chegada do Luizinho não interferiu em nada em termos de dedicação e esforço do grupo. É um grupo muito bom, um grupo muito trabalhador, acolhedor, né? Desde a minha chegada eu me senti muito acolhido e por isso fiquei à vontade para desempenhar o meu melhor futebol. Então, assim, essa sequência, ela não define quem nós somos, né? Na fase tão negativa, acho que o time se dedicava da mesma forma que se dedica hoje. Então, a gente teve um pouco de resiliência, né, que é muito importante na nossa vida a gente ter essa resiliência e para sair desse momento um pouco conturbado. E hoje, graças a Deus, a gente está vivendo 2 vitórias consecutivas, mas eu costumo falar, né, a humildade tem que dobrar agora. A humildade, o esforço, a dedicação, ela tem que aumentar, porque nada vai justificar nosso passado, né? O nosso jogo da Ferroviária ficou para trás e o que a gente tem agora é operar, uma grande decisão, uma grande oportunidade para nós, na sexta-feira, de fazer um grande jogo junto com a nossa torcida. Então, a gente só tem coisa boa para colher se a gente plantar humildade e dedicação, né? E Bruno, naquela partida contra o Atlético, inclusive eu te perguntei sobre a sua ambição de ser titular no time do Vila Nova. E na partida seguinte, contra a Ferroviária, você entrou como titular, jogou muito bem, ajudou bastante naquela vitória. Como que você chegou, claro, a questão física de alguns companheiros também levou a isso. O Gabriel Poveda acabou se lesionando e o Luizinho acabou tendo que mexer no setor ofensivo. Mas essa quantidade de peças no ataque, como que está sendo essa disputa para você? Como que também isso pode agregar para o Vila Nova ao longo da temporada, porque a Série B é um campeonato de consistência? Como que você está vendo mesmo essa disputa no setor ofensivo, que agora tem boas peças e ainda tem jogadores que estão lesionados e vão retornar, como o próprio Emerson Urso, o Poveda, com a lesão mais tranquila de ser recuperado. Como que você vê mesmo essa disputa com seus atuais companheiros? Cara, é uma disputa muito sadia, né? Dor de cabeça pro Luizinho, que é o nosso treinador, mas é uma disputa muito sadia. E como eu respondi depois do jogo, eu mantenho a minha opinião e a concretização na minha cabeça, que a titularidade para mim ela é secundária. Para mim o que importa é estar ajudando o Vila Nova. Eu torço pelos meus companheiros. Como eu disse, ali no último gol do Todinho ali, ver a alegria de todo mundo ali no gol dele é maravilhoso para você ver a união do grupo. Então, assim, para mim o que menos importa é a titularidade, sim, do Vila Nova tá ganhando, e sim o Vila Nova tá vencendo, e sim de todo mundo tá podendo contribuir da sua forma ali. Quando você recebeu o primeiro contato do time do Vila e foi demonstrado para você o projeto, os objetivos, estava nesse projeto escrito mesmo, não escrito, né? Mas foi dito para você de que o Vila Nova seria um clube que buscaria o acesso nessa temporada? Cara, o Vila Nova ele é um clube que sempre busca o acesso. Então, assim, quem trabalha aqui sabe que não precisa nem dizer. E quem vem pra cá não precisa nem passar outra coisa na cabeça, né? A gente sabe que é um grande clube, uma torcida apaixonante, então não tem como a mentalidade do cara ser diferente aqui, né? Com toda certeza, independente se passou ou não pra mim, a minha mentalidade é essa, de fazer o meu melhor, fazer o meu máximo para conseguir conquistar
grandes coisas na competição, mas como eu digo, não tem como pensar no acesso sem pensar no Operário. Então, o jogo mais importante para nós é agora contra o Operário, com muita humildade, muito pé no chão. Antes de pensar no acesso, é pensar no Operário. E, Bruno, agora falando um pouco sobre você, no seu individual, a sua melhor temporada em números, pelo menos, foi a última temporada, quando você fez 9 gols. Dá para repetir um número tão expressivo jogando no Vila Nova, apesar de ter chegado no meio da temporada, praticamente? Cara, com certeza, né? Coletivamente indo bem, o individual ele se sobressai no natural, né? Mas eu acredito pelo lado coletivo que quando as coisas caminham coletivamente, o individual ele vai se sobressaindo e junto com meus companheiros, antes dessa meta individual, eu prefiro a meta coletiva, né? Meta coletiva é a gente tá vencendo, a gente tá brigando pelo menos ali pelo G4, a gente tá vencendo todas as oportunidades que a gente ter, perder o menos ponto possível em jogo não tão importante assim que a gente pensa, vai ser tão não vai ser tão difícil, mas Série B, todo jogo é difícil, todo jogo exige uma competitividade diferente, né? Então, antes da minha meta individual, eu prefiro que a coletiva seja atingida, porque de nada adianta a individual ser atingida e no final do ano eu estar triste pelo coletivo não ter fluído tão bem. Já que você citou, quais são as metas individuais aqui no clube? Isso aí, entre eu e Deus, em oração, isso aí é um presente dele, e se for da vontade dele, dos planos deles, dos planos dele, vai ser concretizado, mas é o que eu costumo falar, que seja feita a vontade dele e não a minha. Então, para mim, o que menos importa é a minha vontade e os meus planos, e sim que eu posso viver o plano dele. E o que você pode falar desse jogo contra o Operário? Confronto difícil, hein? Cara, vai ser um jogo muito difícil mesmo. O treinador deles é um treinador que gosta de jogar também. Vai ser um jogo muito interessante, muito importante para nós, principalmente dentro da nossa casa, no Oba, com a nossa torcida. Eu nunca pude vivenciar o Oba cheio, eu nunca joguei aqui, né, contra o Vila Nova, então eu só vim no jogo contra o América. O América, na torcida. Então, assim, para mim vai ser algo muito especial, né, de estar vivendo presencialmente ali aquela torcida, aquela atmosfera, eu brinco até com a minha esposa sobre aquele jogo de luzes lá que tem antes do jogo. Eu acho que todo jogador sente uma emoção diferente ali, né? De estar no Oba ali é especial demais. E Bruno, agora então para finalizar o nosso papo, eu quero que você olhe aqui para nossa câmera e chame o torcedor, faça uma convocação ao torcedor. O torcedor vilanovense que já está correspondendo, comprou mais de 2.000 ingressos de forma antecipada. Então a tendência é que tenha um bom público mesmo no Oba na sexta-feira. Faça uma convocação de coração, chame o torcedor e fale da importância da presença do público mesmo para apoiar o Vila Nova nessa nova batalha pela Série B. Torcedor vilanovense, que vocês possam presenciar nosso jogo dentro de campo, lá na arquibancada, não só dentro de casa, mandando energia positiva, mas que vocês possam comparecer no estádio, nos mandar energia positiva, não desistir em momento nenhum, né? Que você viu o gol do Todinho acontecendo nos acréscimos, independentemente ali, é incentivar a todos os minutos ali, que vocês é o nosso 12º jogador ali, e com fé em Deus a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é a vitória. Beleza, Tony Rabelo, finalizando aqui o nosso papo aqui no Golaço Band News. Entrevista muito especial. Bruno, sexta-feira tem gol do Bruno Xavier? Isso aí tá na mão de Deus, eu vou fazer o meu melhor e vou me dedicar com muita humildade, muito pé no chão. Se for dos planos deles, em nome de Jesus, eu vou fazer um gol. Então tá aí, Tony Rabelo, fica aí essa entrevista maravilhosa com o Bruno Xavier. Tá jogando muita bola, já tem gol em clássico, então a tendência é que ele desfrute esse momento muito bom com a camisa do Vila Nova. Eu fico por aqui, viu, Tony? E mais tarde eu volto no Band News na área com mais personagens e muito mais informações do time do Vila Nova. Pode me chamar, viu, Tony? É claro que essa entrevista foi em oferecimento a Sopema. E se é Sopema, voz de ouro, você e todo mundo da nossa equipe pode confiar.